Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2019 e hoje foi um pregão de realização. Após um movimento forte de alta nas últimas semanas, o investidor hoje optou por uma realização de lucros enquanto aguarda o avanço da Previdência ainda na Câmara para depois seguir para o Senado. Eu lembro que ontem à noite foi aprovado o texto base da reforma da Previdência no plenário da Câmara, uma votação até surpreendente, mas como os investidores já vinham, de certo modo, antecipando essa aprovação, hoje prevaleceu essa leve realização de lucros para a Bolsa, queda de 0,60. No exterior, os principais índices não seguiram uma direção única e a gente vai aqui falar um pouco sobre eles. Na Europa, prevaleceu um viés mais negativo, enquanto nos Estados Unidos, hoje o S&P, por exemplo, voltou a subir, renovando mais uma vez sua máxima histórica. Esse clima aí de maior euforia nos últimos dias, ele mostra uma reação à possibilidade de queda de juros na economia americana. Falando um pouco mais aqui sobre o Bovespa, queda de 0,63%, com isso a Bolsa voltou um pouquinho para 105.146 pontos. Ainda em relação à Previdência, eu comentei aqui que foi aprovado o texto base, mas entre hoje e amanhã serão discutidos os destaques, que são possíveis mudanças ou complementos à reforma original. Esse texto está sendo discutido agora à noite, possivelmente vai ainda se estender por algumas horas, e há a possibilidade que a PEC da Previdência ainda seja votado em segundo turno essa semana. Segundo declarações do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a intenção é votar o texto ou na sexta-feira ou até mesmo no sábado. Então esse assunto ele ainda vai dominar o noticiário econômico-político durante o pregão de amanhã. Falando um pouco mais aqui sobre o Ibovespa, eu trago as principais oscilações altas e baixas. Do lado positivo, as ações da Eletrobras e Sabesp acabaram se destacando em meio a algumas declarações sobre possibilidade de alteração na estrutura societária dessas empresas, quem sabe até no futuro uma eventual privatização desses nomes. Ainda que Cielo e Petrobras foram destaques também. Na ponta contrária, IRB, Croton, JBS, Natura e BR-Mall se realizaram. A gente não viu um único setor sendo destaque negativo, então os papéis que já vinham de alta muito forte acabaram passando por essa realização de lucros. Em termos de agenda econômica, hoje foi divulgado o resultado das vendas no varejo no mês de maio, com uma queda de 0,1% no comparativo mensal. O resultado ficou um pouco pior do que a mediana das estimativas, que era de alta de 0,1%. Seja como for, a gente continua vendo sinais muito frágeis vindo da economia real. Há uma expectativa que essa economia ela comece a ganhar um pouco mais de tração ao longo desse segundo semestre, mas, no geral, a gente acredita que essa retomada da economia se dará de forma bem gradual ao longo dos próximos anos. Então, realmente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com esses indicadores de economia, porque eles devem demorar um pouco ainda para ganhar tração. Agora, com a possibilidade de conclusão da reforma da Previdência e outras medidas que poderão ser tomadas na sequência, até mesmo corte de juros, pode ser que a gente veja sinais de reaquecimento da economia. Falando um pouco agora da agenda dessa sexta-feira, o único destaque é a agenda da China com a balança comercial. Aqui no Brasil, como eu comentei, as atenções vão seguir voltadas lá para o Congresso, para o plenário da Câmara, onde deve ser concluído, ou próximo a isso, a discussão sobre a Previdência antes do texto ir para o Senado. Eu lembro também que a partir da próxima semana, no dia 18, o Congresso ele entra em recesso, então possivelmente no Senado essa discussão só deve começar lá para agosto, se estendendo ali a agosto, setembro. Seja como for, a gente ainda vê com bons olhos essa aprovação inicial da reforma da Previdência, a economia sugerida para os próximos anos ali próximo à marca de 1 trilhão. Esse número ainda não está finalizado porque os destaques não foram votados, mas, no geral, a percepção de um bom início do processo de ajuste fiscal aqui no Brasil, que é um tema tão importante para falar de investimentos. Esses foram os destaques dessa quinta-feira. Vou ficando por aqui. Boa noite a todos e até a próxima.